assunto é o seguinte: a imagem de um cristão reto, todo certinho, tem sido descaracterizada, certo? Principalmente no século XXI. A aparência daquele cristão, entre aspas, cristão comum, que se veste com um terno, com a Bíblia debaixo do braço, tem saído de cena. E começamos a nos parecer mais com pessoas que antes não tínhamos por associação. A título de exemplo, para atrair o roqueiro, nos vestimos como roqueiros. Para atrair o pagodeiro, nos vestimos como pagodeiros. E começamos a falar como eles. Se queremos chamar a atenção, temos que fazer parte dessa tribo. Muitos se baseiam em 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. O problema é que ao invés de influenciar, fomos influenciados e acabamos sendo levados pelas armas que deveríamos combater. Independente de que você esteja ou não para evangelizar em um lugar, vocês acham que a gente precisa se parecer com eles? Precisa pertencer a alguma tribo, Natan, para poder evangelizar essas pessoas? Tem que se parecer com um roqueiro para evangelizar um roqueiro, um pagodeiro para evangelizar um pagodeiro? O que você me diz? A gente estava conversando no off, né, e falando bastante sobre isso, e tudo depende da questão do propósito, né? Depende da questão do propósito. Tem pessoas que têm um propósito de glorificar a Deus, e é uma estratégia que Deus deu a eles. É o que eu estava conversando com o meu líder tempos atrás: por que Jesus vai escolher 12 discípulos? Então, por que não só um? Porque ele sozinho conseguiria fazer a obra tranquilamente, ele era suficiente para isso. Mas se você olhar o padrão dos 12, você tem pessoas como João, você nunca vai ver a Bíblia falar que João curou ninguém. Mas João era discipulava em amor de maneira extraordinária. Era chamado o apóstolo do amor, o discípulo do amor. Pedro já era aquela eloquência, aquela raiva. Depois, quando Deus canaliza tudo isso, usa toda essa agressividade de modo que ele peita 3.000 e fala: não, o povo não está endemoniado, não, isso aqui é o Espírito Santo e você tem que se converter e aceitar Jesus, e uma marreta na mão de Deus. Então aí vem Paulo, intelectual, aí, por exemplo, até a diferença, né? Deus sempre usa aquilo que você tem. Deus sempre vai usar aquilo que a gente tem. Pedro, por exemplo, ele é pescador, analfabeto, é de pouca escolaridade. Aí a gente vai ver o que ele vai escrever. Vai escrever 2 cartas, coitado. É muito? Ok, né? 2. Aí vem Paulo, doutor. Cresceu aos pés de Gamaliel, falava latim, falava hebraico, falava grego, vai escrever 13 cartas. Olha a diferença. Então, sabe, então cada um no seu quadrado. Deus tem, aí, por exemplo, tem pessoas, as pessoas vão dizer, né? Tem gente que você não consegue alcançar de terno e gravata. Olha, há casos e casos. Por exemplo, a gente falando do João, o João chega em lugares que, por exemplo, um pastor mais tradicional da Assembleia de Deus, de terno e gravata, não vai conseguir chegar. Mas eu não posso, em maneira alguma, dizer que a única forma de ganhá-los é desse jeito. É indo lá e mudando, e se caracterizando. Por exemplo, Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do mundo, ganhou 3 milhões de almas para Jesus. E se você olhar o perfil dele, era um senhorzinho de idade, terno e gravata, um senhor batista, não gritava, falava calmo, mensagens sobre a cruz, unicamente sobre a cruz, e foi um dos maiores evangelistas que o mundo já viu. Gilmar Santos. Então, homens, por exemplo, Gilmar Santos, Gesiel Gomes, o Takayama, homens que têm esse padrão, e são homens que meu Deus, não tem nem palavras para dizer. Além de almas, quantas pessoas não fizeram escola com eles? Quantas pessoas não aprenderam a ganhar almas com eles? Então, o maior poder tem a palavra. Às vezes o meu medo, eu sou totalmente a favor, se você tem capacidade, se você sabe da sua identidade, de entrar numa balada, se Deus te mandar lá para ganhar alguém, de pregar para prostitutas ou coisa do tipo, vá. Mas eu tenho um certo medo de muitas vezes pessoas indo nesses lugares e levando evangelhos, muitas vezes meio diluído na água. Aí vai levando lá, não, porque você vai ser aceito e tudo mais, e a pessoa não é transformada. Enquanto esses senhorzinhos, muitas vezes,
mesmo sendo antiquados, mas trazem o evangelho que confronta, que transforma. E a pessoa, mesmo o roqueiro, o usuário de droga, a pessoa excêntrica, o exótico, consegue ser tocado, consegue... Então, a gente não pode descaracterizar nenhum nem outro. Mas a gente tem que entender a questão do propósito, se Deus te chamou, se você tem estrutura. E a questão que a gente estava falando, né? Aonde você está? Eu estou na Assembleia de Deus. Com usos e costumes, sai aquele padrão assembleiano. Então, se eu fizer alguma coisa ali, eu posso afrontar um irmão, eu posso ir a lugares, se eu tomar certas atitudes, eu vou escandalizar, eu estarei rompendo com a doutrina, e eu vou estar em desobediência. Sim. Então não faça. Ou se não, vá para uma igreja que te possibilite isso. Não de maneira desordeira, como uma rebelião, não, mas se você sente mesmo que Deus está te direcionando, não, aqui, eu fui chamado para isso. Uma coisa é ser chamado. O Spurgeon até falava assim, sobre o ministério, se você consegue viver longe do ministério, viva. Se você consegue viver sem pregar, não pregue. Porque o ministério não é para essas pessoas. O ministério é para pessoas que não conseguem não pregar. Jeremias vai dizer assim, olha, no momento eu tentei parar, eu tentei calar minha boca e não pregar seu evangelho. Eu tentei não profetizar. E quando eu me calei, a palavra de Deus ardia como um fogo dentro de mim. Paulo vai dizer assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, o pregador, quem é o pregador? Nem todo mundo é pregador. Mas o pregador é aquele que tem a necessidade de pregar para alguém. Ele tem um amor tão grande pelas pessoas que ele tem essa necessidade. Ele se sente impungido. Por isso a questão é, se você pode não pregar, não pregue. Porque então você não foi chamado. Mas se você tem essa questão, faça. Mas cada um dentro da sua área. Tem pessoas, então eu fui realmente chamado. E a minha área é para as pessoas mais diferentes e tudo mais, worship, é mais jovial. Então vá para um lugar. O que nós não podemos continuar, muitas vezes, é com essa guerra. É gente brigando, questão de estilo. Gente, é uma bobeira. Gente, por exemplo, dentro da Assembleia de Deus, a pessoa tem um padrão totalmente diferente. Em vez de sair de maneira certa, fala, não, gente, eu estou indo debaixo da bênção, ela continua lá, gerando conflito, querendo gerar escândalo. Paulo vai dizer assim, olha, não é pecado o irmão comer a carne lá do sacrifício, né? A questão, se você tem a maturidade para isso. Porque qual era a questão? As carnes oferecidas na época, antes de chegarem nos açougues, elas eram oferecidas a deuses nos templos, matavam os bois, depois que terminavam, as carnes eram vendidas. Os judeus, muito santos, só compravam carne nos açougues dos judeus, porque não tinha sido sacrificado. Aí tinham cristãos, com sua mentalidade tranquila, mais maduros, que sabiam que aquilo não teria influência na sua fé. Comiam. Aí Paulo falou assim, olha, mas tem um irmão que sabe que se te ver fazendo isso, vamos trazer para os nossos dias, né? Vai ter um irmão lá que se vê você com a saia, indo no cinema ou fazendo alguma coisa que a doutrina não deixa, vai escandalizar, vai pecar. Então não faça, porque eu preciso zelar. Isso aqui é uma incongruência, né? É uma hipocrisia muito lascada. Porque qual é a questão? Não, eu quero alcançar os perdidos, eu quero alcançar o povo no mundo, só que eu sou capaz de derrubar o meu irmão dentro da minha igreja com a minha atitude escandalosa. Eu sou capaz de desviar todo mundo dentro da igreja porque o meu estilo, não, o povo tem que me aceitar assim porque eu vou me fazer assim para ganhar quem está lá fora. Então essa pessoa não é nem crente. Ela precisa ser transformada. Tá indo pelo lugar errado. Porque aí Paulo vai falar assim, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que acredita. Então, antes de tudo, você tem que saber o que você tem, o que Deus derramou sobre você. Aonde você está. Eu estou dentro de um padrão, eu estou dentro da Assembleia de Deus e eu fui chamado dentro desse padrão, não tem problema algum de seguir as normas, a doutrina, não siga. Agora que você não pode se rebelar, querer brigar com o pastor, eu tenho que ser aceito, e escandalizar e gerar confronto e conflito dentro dos irmãos, e destruir, machucar muita gente dentro da igreja para querer salvar quem está fora. Isso é terrível e a gente precisa tomar cuidado com isso. E você, Gabriel? Mas eu acredito que existe um limite. Massa, gente, massa. Porque também, se for estratégia que Deus te dê, você não pode privar tudo só porque eu não vou escandalizar fulano que está na minha igreja.
Porque hoje todo mundo escandaliza por Entra tão a questão do pouco. escândalo. Jesus O que traz é o uma escândalo, mensagem né? nova, mas era a mensagem da verdade. E os fariseus, que eram da doutrina, eles se escandalizavam. Então você vê que eram pessoas que tinham todas as leis, seguiam as leis por fora, mas se escandalizavam com a mensagem de Cristo. Então, se for a estratégia que Deus te deu, sim, você não pode ficar com medo de qualquer coisa. Ai, mas a igreja vai me retaliar, não sei o quê. Ser aceito por Vai todos. ficar com... Né? Vou esperar ser aceito por Eu todos. vou ser Às amado vezes por- ele não vai pregar nunca. Pra quê? Não, o Espírito Santo é que vai tocar. Então, existe aí o limite. Até que ponto tudo que você está fazendo é estratégia, até que ponto você está se aproveitando dessa situação. Entendeu? Eu acho interessante a gente analisar isso. E os limites não são uma questão que ninguém sabe responder. Tá aqui na palavra, quanto mais você estuda, mais você sabe quais vão ser os limites. Ai, mas todo mundo lê a palavra e mesmo assim há pessoas que agem diferentes. Hoje, esse questionamento é bastante relacionado com doutrina. No Brasil, então, tem doutrina de tudo que é jeito. Igreja que faz assim, igreja que faz aquilo. E ninguém sai falando que é certo ou errado. Mas você estudando a sua Bíblia, entendendo a palavra, pedindo discernimento, não é que você se encaixar melhor e acreditar como a verdade, tiver o discernimento do Espírito Santo, você vai agir daquele jeito e vai transformar as pessoas assim. Uma coisa que eu achei muito interessante, o que eu vi uma vez, é que a igreja acaba deixando muita coisa pro diabo. Ai, você não pode comer isso que é do diabo, você não pode beber aquilo que é do diabo, não faz isso que é do diabo, não veste isso que é do diabo. Então eu tô dando tudo, nada foi Deus que deu, nada foi Deus que fez. Eu não posso ter dinheiro que é o diabo, eu não posso beber tal coisa. Acho que tudo tem questão de discernimento. Se aquilo não me faz pecar ou não me faz incentivar o outro a pecar, por que você vai deixar de fazer? Tem que ter o discernimento. Ai, mas então você vai ficar incentivando as pessoas ao seu redor? Você não acha que isso vai te fazer mais como eles do que eles como você? Eu acho que tudo tem limite, que nem a gente estava falando. Você chegar lá, você não vai mudar a sua verdade. Se eu for, por exemplo, sobre quando você falou de roqueiro, que você faz roqueiro, a gente tem o rock cristão hoje em dia, né? Então eu não preciso chegar lá e me tornar um roqueiro de metal para trazer eles pro meu rock cristão. Não preciso disso. Se eu tenho a identidade disso, eu vou levar elas para eles também. Ah, mas você também já escutou isso? Ai, você veste isso, mas você também já viu que não é só isso? Uma coisa, quando a gente vai pensar pela visão das pessoas que não são da igreja, que eles acham que tudo aquilo que é nosso é prisão. Eu sou aprisionada pela minha roupa, eu sou aprisionada pelas músicas que eu escuto, por tudo aquilo que eu como. E não é assim, eu não me sinto assim, se eu não quero vestir algo curto, com decote, se eu não quero comer tal coisa, fazer tal coisa, não é uma prisão pra mim. Por isso que hoje em dia criou bastante igreja, porque as pessoas estavam se sentindo aprisionadas dentro da fé. Então elas mudam de doutrina. Mas se você não se sente, pra mim não é. Então tem que tomar cuidado com isso, porque se você chegar nas pessoas que não são da igreja, declarando para elas que tudo isso também é uma prisão, você não vai levar a mensagem da verdade. Você está dizendo que, por exemplo, a pessoa curte um rock cristão, curte um rock, curte um pagode, você mostrar para elas que existem versão gospel do mesmo estilo que elas curtem e que elas não precisam abrir mão de certos estilos, porque nós também temos esses estilos. Sim, porque Você muito... quer trazer opções para eles verem que não é uma estratégia prisão. também. Estratégia. Porque muitas pessoas se identificam com aquilo que escutam, com aquilo que ouvem. Então eu vou chegar pra ela e falar que de cara ela tem que mudar tudo que ela é Tem pelo que deixar de evangelho. ouvir. Não, mas nós temos o Ela ainda gospel. não teve contato com o Espírito Santo, com Jesus. Ela vai querer mudar alguma coisa pra Jesus que ela nem sabe quem é? Não faz sentido. Então, antes de eu querer mudar a identidade dessa pessoa, eu vou mostrar pra ela que existe uma identidade pra ela dentro da igreja, porque Deus ama todo mundo. Então, eu acho que é interessante a gente mostrar esse mundo pras pessoas, porque a Bíblia vai falar que o que aprisiona é o mundo. Então, se eu chegar achando que tudo aquilo que eu faço me aprisiona, eu nunca vou levar a mensagem de liberdade para as pessoas. Ai, mas eu me sinto aprisionada com aquilo que a igreja faz comigo. Eles vão chegar, eu vou conversar com eles, eles vão ver em mim que eu tô me sentindo aprisionada, eles nunca vão querer aquilo para eles. Então, se eu entendo a minha palavra como uma libertação, eu vou levar para eles aquilo que eles estão em busca. Todo mundo está em busca da liberdade. Ai, eu tenho que ser liberto, eu tenho que ter liberdade de expressão, eu quero ser livre, eu quero voar. Todo mundo fala isso hoje em dia. E, sinceramente, a maior liberdade que eu já encontrei foi na palavra de Deus, porque Ele permite que a gente seja aquilo que a gente nasceu para ser. Nascemos para ser adorador e não há liberdade maior em ser aquilo que Deus criou a gente para ser. É verdade. E eu acho... E rede social, Natan? Me diz aqui, olha só. Esse próximo assunto nos fala bem assim.
Por incrível que pareça, as redes sociais também é uma das dificuldades para os jovens. E não se trata de dominar a tecnologia. A internet se tornou uma forma de interagirmos extremamente importante. Mas essa ferramenta também trouxe com ela a revelação da fragilidade que vai no interior dos homens. Não existe mais privacidade. Compartilhamos tudo, comida, viagem, momentos, e nós esquecemos de viver as experiências reais da vida. E também expomos bastante a nossa vida, porque eu percebo, já acompanhei várias pessoas que postam: ai, hoje eu estou triste. Ai, mas, nossa, como é difícil a gente se decepcionar com os amigos. Nossa, mas acreditar nas pessoas, não sei o quê. E começam a lamentar, expor sua vida de uma forma negativa na rede social. As redes sociais, até que ponto você pode dizer pra gente que, na sua opinião, ela faz mal? Acho que o problema maior aí, a questão é sobre... Isso está se tornando uma questão de prazer. Tá? Aonde está o prazer das pessoas? Aonde está o prazer da sociedade? Então, nós temos, por exemplo, os capitalistas. O capitalismo diz assim: não, o meu prazer, a minha felicidade é meu dinheiro e tudo que meu dinheiro conseguir comprar. Então, se eu tenho a bolsa da Chanel, se eu tenho o sapato da Louis Vuitton, não é pecado ter, mas tem gente que coloca nisso o seu prazer. Então, o meu prazer é meu carro na garagem, meu prazer é minha Land Rover, meu prazer é meu relógio da Rolex, meu prazer é isso, minha felicidade é isso. E o que nós estamos vivendo nessa globalização, nessa sociedade da internet, é justamente isso tudo, está sendo exposto. E se tornou motivo de prazer essa questão do ser visto. O meu prazer é a minha figura. O meu prazer sou eu mesmo. O que eu me tornei. O meu prazer é a curtida. O meu prazer é o like. O meu prazer é ser marcado e tudo mais. É milhões de seguidores no Instagram e tudo mais. Então esse é o prazer das pessoas. Isso começa a se tornar um problema. Porque a pessoa se torna cativa de uma imagem que ela está gerando. Porque ela larga de viver uma vida dela para dar manutenção em uma figura que ela criou. Fake, né? Ela criou um fake news ali, uma imagem, ela está abastecendo aquilo e muitas vezes ela nem vive. Muitas vezes tem pessoas que não concordam com o estilo de vida que elas postam, que elas propagam e tudo mais. Mas se tornaram, já tem tantos seguidores que ela fala assim: se eu mostrar quem eu realmente sou, será que esse povo todo que está me seguindo aqui vai continuar me seguindo? Então, se Jesus tivesse pensado assim, hein? Nossa, perdia muitos seguidores. Nossa, não era só Judas que tinha ido embora, não era? Era muito mais. E assim, e a gente tem que analisar que tem muitas pessoas que pegam, por exemplo, vai lá, olha a imagem que uma pessoa colocou num restaurante legal, que colocou numa viagem com família, tal. E começa a cobrar do seu marido, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe. Nossa, mas a família de fulano faz isso. Mas a família... Gente, olha só. Rede social, 99,9% das pessoas postam coisas boas. Isto não significa que elas não vivem momentos ruins. Elas só não postam os momentos ruins. Elas compartilham com a família delas. Elas resolvem seus problemas em casa. Mas para a rede social, elas colocam momentos bons. Particularmente, eu coloco no meu Instagram, porque eu sou uma senhorinha que vou fazer 44 anos, mas eu tenho Instagram. E eu coloco momentos bons, né? Então, eu tive Covid, passei mal, mas eu não ia colocar isso no Instagram. Eu não achei interessante compartilhar isso com as pessoas. E tem pessoas que fazem, não vamos julgar, porque elas sabem o porquê fazem. Mas momentos bons. Eu coloco até no meu Instagram, no meu perfil, eu coloco assim: colecionando memórias. Ali, as pessoas colocam coisas para colecionar memórias boas. Se você fosse comparar com a sua vida real, a vida real, com os momentos bons de outras pessoas, você vai ficar frustrado, né? Porque aquelas pessoas não estão expondo coisas ruins. Tem quantas pessoas estão vivendo problemas terríveis nas suas vidas, mas aí de repente ela sai, ela tem um momento bom e ela posta ali, ela compartilha um momento bom, não é? E a gente percebe muitos jovens até comparando corpos, né, Gabriela? Meninas comparando corpos. Mas o meu corpo, eu quero deixar ele igual de fulano. Ela tem uma estrutura óssea totalmente diferente, um cabelo e um rosto totalmente diferente. Aí entra a cirurgia plástica. Exatamente. Aí começa a mexer de tudo, dá ruim. Muitas das vezes tem umas que só Jesus, que pra dar ruim tem que refazer cirurgias. Gente, aí você olha aquele nariz perfeito e fala assim: ai, como eu queria ter um nariz daquele.
Ah, como eu queria ter, né, uma boca daquela. Gente, olha, Photoshop existe. Essas meninas, essas blogueiras, muitas delas colocam lá fotos que foram mexidas. E aí você quer ter aquele tom de pele que foi totalmente feito e você fica tentando, na realidade, ter aquilo. Então, assim, a internet, as redes sociais, elas também vêm colocando muitos jovens com frustrações, né, Nathan? É um ideal inalcançável, né? Por exemplo, Sim. pregador. Pregador, muito pouca das vezes, vai postar uma mensagem ruim, né? É verdade. Ninguém coloca lá, nossa, hoje eu preguei, foi um fiasco, hoje quase tomaram o microfone da minha mão. Ninguém fala isso. Ninguém fala quando prega e passa do tema, erra a mensagem. Não, mas quando prega e vira, o povo dá cambalhota e aquele avivamento. Não, que coisa maravilhosa. Então, a gente posta, é isso. Por exemplo, Lamentações de Jeremias. Jeremias vai dizer assim, olha, eu quero trazer a esperança, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Exatamente. E o incrível é que Jeremias, se a gente for olhar o ministério dele e a vida, Jeremias é a pessoa que mais tem a vida arruinada. É um ministério que, se a gente comparar com todos os outros profetas que profetizaram e viram o cumprimento muitas vezes de suas promessas, de suas profecias, Jeremias, ele apanha, mais de uma vez a gente vê que ele é espancado no livro, ele é jogado num poço, ele é, altas vezes, enquanto os outros profetas falavam, não, pode ficar tranquilo, Israel não vai ser julgado, e pode ficar tranquilo, Jeremias que é um falso profeta aqui. Enquanto ele trazia a mensagem de juízo, ouvindo o que Deus tinha falado, ele era levado como o herege, como o falso profeta. E era um homem que, se a gente olhar a concepção, a personalidade, a vida, seria um homem que a gente pode datar e catalogar que teria depressão, angústia, no mais alto grau. Porque foi um homem que está por 40 anos profetizando para Israel se arrepender. E eles não se arrependem, e o resultado é o juízo. Aí imagina, ele vai sentar, vai ver a cidade de Jerusalém destruída, tudo pegou fogo, o povo foi embora, beleza, se acabou. Se a gente lê o livro de Lamentações, a gente quase chora de angústia, tanto que é triste, é massivo a dor. Então imagina, ele está sentado lá vendo a cidade que ele tanto profetizou pegando fogo. Ele pode olhar e falar assim, então para que serviu o meu ministério? 40 anos profetizando para o povo se converter e o povo não se converteu. 40 anos pregando, eu estou aqui na igreja, estou fazendo a obra, imagina, você está esforçando na sua igreja, na sua obra e tudo mais, e não dá certo. Mas aí, mesmo tendo tudo para falar contrário a tudo isso, ele vai dizer assim, olha, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Isso é extraordinário. De forma alguma, o livre-arbítrio é um problema. A questão é como você o utiliza. A gente vai perceber no jardim que Deus vai dizer ao homem assim, você tem 2 árvores especiais. Deus não é tirano. Okay? Deus não é tirano. Alguém pode dizer assim, se Deus falasse assim, você só pode comer dessa árvore e nenhuma das outras, Deus seria tirano. Mas ele fala assim, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, até da árvore da vida. Só não tome a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, qual a questão do livre-arbítrio ali? O homem tem uma decisão. Se ele ainda não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele não conhece o que é bem e o que é mal. Certo? Então, qual a questão? Até esse momento, até comer ou não comer, esse livre-arbítrio, essa decisão, o homem tem algo a se pensar. Enquanto eu não como, eu preciso depender de Deus para saber o que é bem e para saber o que é mal. Esse é o problema. Satanás chega e fala assim, você não precisa ser dependente de Deus para conhecer o que é bem e o que é mal. Você precisa ser o seu Deus. Use o seu livre-arbítrio para quê? Para que agora você não dependa de Deus para decidir. E esse é o maior problema. Porque tem muita gente onde o livre-arbítrio se torna algo penoso. Porque tem gente que foge de Deus para decidir o que é bem e o que é mal. E todas as vezes que você não consulta a Deus para saber o que é bem e para saber o que é mal, acontece o que aconteceu lá no jardim. Você perde a graça e vai para longe da árvore da vida. Então, enquanto você estiver dependendo de Deus, e todas as suas atitudes, o seu livre-arbítrio está debaixo da vontade de Deus para fazer o que Ele quer, aí é certeza que os caminhos vão ser bons. Uma coisa que eu acho engraçada é que, por exemplo, a Agar foge, né? Aí o anjo pergunta para ela assim, de onde você está vindo e para onde você vai? Ela responde de onde veio, mas não responde para onde vai. Porque quem está fugindo, muitas vezes, sabe de onde veio, mas não sabe onde quer ir. E tem aquela frase, né? Para quem não sabe onde quer chegar, todos os caminhos ou qualquer caminho serve. Então, enquanto Deus estiver direcionando as suas decisões,
então o livre-arbítrio não vai ser um problema para você. Livre-arbítrio para mim não é um problema, porque eu enxergo ele como eu vou estar responsável por aquela escolha, porque Jesus me delegou aquela escolha. Não porque, então significa que você vai ter que fazer tudo por merecimento, eu vou merecer a graça, eu vou merecer a minha salvação. A Bíblia não trata disso, porque Jesus não fica o momento todinho lá apagando e escrevendo o seu nome a cada errinho que você faz. Ai não, agora ela olhou estranho pro fulano, apaguei. Não, agora ela orou, escrevi de novo. Então, não é somente isso, não é por merecimento que eu vou ter, porque a graça já foi dada para todo mundo. Jesus morreu na cruz por todos. Então, o livre-arbítrio está em como eu escolho reagir a isso. Jesus já morreu na cruz. E o meu livre-arbítrio está em como eu quero agir em relação a isso. Eu quero amar a Cristo de volta. Eu quero aceitar desse amor que Ele escolheu entregar para mim. Então, eu não vejo problema nisso. Nesse sentido, eu acredito que ele só se torna um problema quando as pessoas querem agir por merecimento. A gente vê muita questão hoje, o problema da graça, do merecimento. Eu acredito que não é um nem outro, é um equilíbrio. Não que tudo que eu faça vai me fazer merecer alguma coisa, mas que por amor a Cristo eu escolho sempre estar fazendo o melhor, porque Ele pediu por isso. Jesus fala sobre como a gente deve agir, como a gente deve orar, mas Ele não proíbe a gente, você não vai, porque senão aí não existe o livre-arbítrio, porque eu posso escolher não fazer aquilo que está escrito na Bíblia. Ele não tem como me obrigar, não está escrito na minha mente que eu tenho que fazer e eu sou obrigada. Eu escolho se eu sigo ou não o que está na Bíblia. E eu acredito que o livre-arbítrio é importante por isso. Porque o Senhor escolheu nos amar e Ele quer ser escolhido de volta. Olha, a forma ideal para qualquer jovem, para qualquer pessoa fazer a diferença é justamente sendo diferente. Parece até ser um pouco redundante, mas Jesus vai dizer assim, olha, as pessoas da terra vão odiar vocês. Por quê? Porque vocês são diferentes. Porque enquanto todo mundo é terreno, vocês são espirituais. Enquanto todo mundo faz o que quer, vocês vão fazer aquilo que o Pai quer que vocês façam. Então, Cristo foi a pessoa mais amada e mais odiada do mundo. Por quê? Porque Ele era diferente. Ele nos chamou para ser diferente também. Então, qual que é a regra, que é a pista, o segredo para ser diferente? É só imitar Jesus. Ame os inimigos, ame todo mundo. É o que eu já disse tempos atrás. A nossa maior diferença e a nossa maior arma, a forma que a gente pode fazer a diferença na sociedade é seguindo os passos de Jesus e amando todo mundo como Ele nos amou também. Por onde eu vou, eu procuro fazer a diferença agindo de forma diferente. Se esperam das pessoas hoje em dia muitos estereótipos. Fulano veste isso, então fulano faz aquilo. Fulano tem aquela religião, então ele vai agir dessa determinada forma. E eu não estou só dizendo que eu tenho que espelhar a religiosidade que as pessoas julgam hoje em dia, que cristão não faz nada, não sei o quê. Eu estou falando que para mim tem tudo um significado. As pessoas esperam das jovens cristãs que elas ajam de determinada coisa, que elas sejam mais recatadas aqui, que elas mudem as opiniões ali. E eu quero demonstrar isso, mas não como um dever, porque a Bíblia vai falar que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é a escolha minha. Mas não porque eu devo fazer aquilo, mas porque eu quero. Vocês não ficam, jovens não ficam, não ficamos. E é porque eu estou me resguardando, porque o Senhor me amou assim. Então, como eu tento fazer a diferença é agindo diferente. Muitas vezes a gente não pode diferenciar muito as jovens cristãs hoje em dia de acordo com a roupa, porque tá tudo a mesma coisa, calça, saia, vestido. A gente diferencia um pouco no comprimento, mesmo assim tá variando muito. Então, eu acredito que é mais em como você se apresenta para a sociedade, em como você se relaciona. O que sai da sua boca. Então, eu xingo ou eu não xingo. Entendeu? Se eu sou uma cristã e eu quero fazer essa diferença, eu não vou xingar no lugar onde eu for, independente. Porque a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Então, eu não vou xingar, eu não vou falar mal dos outros. No ambiente onde eu estiver, eu quero fazer a diferença de tal forma que as pessoas percebam que eu não faço aquilo. Então... Gabriela tá chegando na rodinha. Estão falando besteiras, estão xingando, fazendo piadas mais sujas. Eu quero que identifiquem que perto de mim eu não gostaria de ouvir isso, porque eu sou essa diferença. Porque eu quero representar essa diferença que onde Jesus está, Ele vai apresentar. Porque tem aquela passagem que fala que Jesus se sentou, que eles se sentaram na mesa com Jesus, os pecadores, e eu acredito que naquele momento eles não estavam falando os erros deles, não estavam falando, não, mas eu roubei aquilo, eu fiz aquilo, porque Jesus ali fazia a diferença, então provavelmente era Jesus quem estava falando e ensinando a eles. E essa é a diferença que eu acho que toda jovem cristã tem que fazer. Então, queremos mandar agora um alô pro Alan de Oliveira e para todos os ouvintes da Rádio Web também,
que é Santos de Sião da Parnaíba, Piauí. Está dizendo que o programa está maravilhoso. Que bênção que vocês estão conectados conosco, Alan. Nós vamos dar as considerações finais com a Gabriela, com o Natan, e após as considerações finais vocês vão ficar com os nossos patrocinadores e nós estaremos aqui juntinhos no próximo programa Palavras que Curam, às 15 horas, no próximo sábado. À vontade. Antes de eu despedir, eu só queria deixar um adendo em relação ao Instagram, que é uma pesquisa que eu vi que eu achei muito interessante, que nos últimos 10 anos, a busca por cirurgias plásticas entre jovens de 13 a 18 anos registrou um aumento de 141%, que é o auge do Instagram, que foi esses últimos 10 anos. A gente tem que tomar cuidado, porque entre 13 e 18 anos a pessoa ainda nem formou a cabeça, já quero mudar o meu corpo. Já quero... Nem deu tempo do meu peito crescer, já quero botar silicone, nem deu tempo de eu formar a minha identidade, já quero mudar o meu nariz. Então eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com o que elas veem, com quem eu tô me espelhando. Igual ela falou, né? Não tem problema você seguir a blogueirinha que é toda linda, toda fitness, mas se você ficar o tempo todo comparando ela ao seu corpo, comparando o rosto dela com o seu rosto, isso não é saudável. E a realidade financeira também, né? Também. Porque muitas meninas nasceram em berço de ouro e de repente você quer aquilo que tem na vida delas, não corre atrás, você não nasceu no mesmo berço e começa a sentir que a sua vida não presta. Não, você está se baseando. E você começa a se maltratar. Eu vou começar a fazer dieta, aquelas dietas que não são indicadas nem por nutricionistas, mas eu vou fazer porque eu preciso ser como ela. E você começa a maltratar o seu corpo e para Deus tudo nosso é valioso. O meu cabelo, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Então para que eu vou ficar maltratando? Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso porque é um assunto muito delicado hoje em dia, que é a autoestima, como as pessoas se veem, como elas gostam de se mostrar. Não tô falando que você nunca pode se expor para nada, mas também tem que tomar cuidado com o que ou a forma como você se expõe. Como você se deixa vulnerável. Aí eu vou postar que eu tô muito triste. É a vulnerabilidade da pessoa, são sentimentos ruins o que é vulnerável. Vou postar que eu tô triste, mas eu quero essa atenção de quem? Eu quero que quem vai me responder lá, por que você tá triste? A gente tem que tomar cuidado com essa carência e com quem a gente quer cumprir essa carência. E seguindo em frente, eu só queria agradecer a oportunidade, foi muito bom estar aqui de novo. E mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo e a paz do Senhor. Isadora tá ligada. Natan, muito obrigada por ter vindo também. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E pra gente finalizar, né, então, se for utilizar o Instagram e tudo mais, como foi o último tópico, use pra glória de Deus, onde você estiver, seja na faculdade, o que você fizer, né, faça pra glória de Deus. E tudo que fala em rede social, como o WhatsApp também, né? Muito cuidado com o que você manda. Com discernimento. Tem que ter discernimento de tudo, né? Por exemplo, a dica de Tiago pra gente serve bastante, né? Então, se fosse os tempos atuais, né? Se você tá aflito, poste no Facebook, se sentindo triste, né? Poste uma foto depressiva nos stories do Instagram. Não, o Tiago vai falar assim, tá aflito? Vai orar. Então, ore porque Deus pode te consolar e eu acho que metade das coisas que nós falamos aqui se resolve, acima de tudo, com a vida de oração. Uma vida de intimidade com Deus, uma vida dedicada a Deus. Quero saber se é pecado ou não. Ora que Deus vai te falar, posso ir em tal lugar ou não. Ora, um relacionamento com Deus. Na dúvida não vá. E na dúvida não vá. Na dúvida fique, porque a Bíblia vai nos mostrar que muitas vezes permanecer junto é muito melhor. Até mesmo quando Jesus vai falar, né? Ficai em Jerusalém. Então até que do alto seja revestido de poder. Então a dica melhor para você sair é quando você estiver cheio de poder. É quando o Espírito Santo descer na sua vida, você pode sair para fazer o resto. Mas enquanto você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você fica quieto, fica parado, vai orar. E que Deus abençoe.